O que fazer quando a depressão chega na vida do cristão? Esse é um questionamento que eu sempre escuto as pessoas fazerem e por muito tempo eu me fiz também. O que fazer? Como a gente deve olhar para um cristão deprimido? Num tempo em que a saúde mental sofre tanto preconceito, sempre sofreu, mas há pouco tempo ouvindo ataques de pastores à psicologia, à terapia. Como o cristão deve agir quando a depressão bate à sua porta, né? Eu faço tratamento para depressão há 5 anos. Creio que uma hora eu vá me livrar disso, mas não tenho problema nenhum com o tratamento. Já tive, não porque era um preconceito, mas porque eu não queria admitir que eu estava doente a ponto de precisar de um tratamento, que a depressão fosse tão séria ao ponto de me levar a um tratamento medicamentoso. A depressão na minha vida ela veio severamente depois de um quadro de burnout. O burnout começou em 2020, foi até 2021. Depois disso eu precisei entrar com tratamento medicamentoso. A depressão chegou, né? Com ela veio a falta de ânimo, falta de vontade de fazer as coisas básicas da vida, falta de vontade de sair da cama, falta de vontade de fazer as coisas triviais, né? De ler um livro, que é o meu hobby, de ir à igreja, estava sempre dando uma desculpa para não ir, de fazer coisas que antes me davam prazer, mas que naquele momento já não davam mais. Depressão também não é só a falta de prazer, ela é uma falta de sentimentos, né? Não tem amor, não tem ódio, não tem raiva, não tem nada. Tem uma depressão. A gente fica lá embaixo com todos os sentimentos, né? Não tem nenhum pico de raiva, de ódio, nada. É como se a vida estivesse esvaindo do corpo e a gente simplesmente quisesse se deixar levar, né? Como se a gente quisesse que a vida deixasse de existir. Então, e por muitas vezes, como eu trabalho com atendimento ao público, muitas vezes conversando sobre isso, até mesmo no meu círculo de amizades e familiares, sempre surgiu essa dúvida, né? O que fazer na hora que a depressão bate? Quando procurar ajuda? E principalmente para o cristão, que tem sempre esse questionamento, que passa a ser um questionamento religioso. Será que Deus não cura? Essa doença essa doença não é demoníaca? Isso não é uma seta de Satanás? Não é um dardo inflamado? Se você tem um discernimento do espírito para saber o que é um dardo inflamado de Satanás, você sabe se você está doente ou não, né? E quando a depressão vem, você sabe exatamente, você sabe que está doente, você sabe no seu íntimo, né? Quando as pessoas me diziam para orar, você precisa orar mais, eu sabia que eu estava doente. Eu orava mais, orava muito mais. Mas eu também entendia que eu precisava também de um médico. Então, como toda e qualquer enfermidade, a gente ora para ser curado e a gente permite que o Senhor use a medicina na nossa vida, a psicologia. Então, o que um cristão deve fazer quando está com depressão? Ele deve procurar uma terapia, primeiro começar com uma psicóloga, um psicólogo, para que esse psicólogo entenda qual é o nível dessa depressão e aí então ser encaminhado para um psiquiatra. Ou não, dependendo do grau da depressão. Mas não deixe agravar, né? Eu sei de quadros de pessoas que foram internadas por conta da depressão. E isso é muito sério. Não espere, tá com depressão, tá vendo que tá ruim, que tá perdendo a vontade de viver, que tá
sentindo mais satisfação em ficar na cama, se isolando, que está sentindo sempre cansado, ou está usando o cansaço como uma desculpa para não sair da cama, está perdendo a vontade de tomar aquele banho que sempre teve prazer em tomar, em se pentear, em se arrumar, em sair com a família. Se isso está perdendo sentido para você, já perceba esses sintomas, já saiba que pode estar chegando aí não só um desânimo comum, mas já pode ser uma depressão. Fique atento, ore ao Senhor para que Ele coloque bons profissionais na sua vida. Não despreze a palavra daquele que te ama, mas também não culpe aquele que não tem sabedoria para falar com você, né? Porque as pessoas não conhecem, não sabem o que é depressão, então acha que é frescura, que é falta de força, de vontade, falam pra gente reagir, né? E eles não sabem que não é assim que as coisas funcionam, né? A gente não tem força, a gente não tem vontade, ou seja, se a gente tem vontade, a única vontade é estar só, é estar na cama, é estar em silêncio, né? Então, assim, surgiram esses primeiros sintomas, já procure o médico, já se cuide, não deixe isso aumentar. Eu quero deixar para você também uma palavra que está no Salmo 42, mas eu vou ler ele na versão da Bíblia, a mensagem. Versículo 11 diz assim: Por que está deprimida a minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. O Senhor nos trata, Ele nos cura, Ele coloca bons profissionais na nossa vida, Ele coloca as pessoas certas na nossa vida para nos ajudar a nos erguermos novamente, ajudar na cura. Assim como em qualquer outra enfermidade, o Senhor tem a cura para a nossa vida, para que a gente possa dar testemunho, né? Para que a gente possa, Ele nos cura para que a gente possa curar também. Então, se você está aí, está abatido, está na cama, não tente sair, vou fazer uma coisa. Não comece desse jeito, né? Só toma um banho, né? Se for mulher, toma um banho, faça a unha. Se for homem, toma um banho, converse um pouquinho com a esposa, ou com o amigo, ou com a mãe, com o pai, com quem estiver próximo de você. Sente no sofá um pouquinho, veja uma TV, saia um pouquinho do quarto, fique um pouquinho mais socializando com os seus, não fique tanto tempo isolado. Depois, se não aguentar, não tem problema, volte para a cama, mas tente sair o máximo possível desse ambiente de solidão, de vazio. E olha mais o que ele fala aqui no versículo 6, do mesmo salmo. Quando minha alma está deprimida, recito tudo o que sei a teu respeito. Então, quando a alma está deprimida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a Bíblia e a gente tem que ler e recitar tudo que a gente sabe a respeito do Senhor. Pegue os salmos, leia os salmos. Os salmos são as expressões dos sentimentos das pessoas, pessoas reais, como eu e você, que tiveram ali dificuldades. Pega o Salmo 116, né, quando ele fala lá, o salmista: as cordas de morte se apoderaram de mim, mas o Senhor livrou, né? Então, assim, o Senhor nos livra, o Senhor nos dá o escape, o Senhor coloca pessoas abençoadas no nosso caminho. Hoje minha psicóloga é uma bênção, meu psiquiatra é uma bênção na minha vida. São pessoas que estão sempre cuidando de mim, trazendo palavras de conforto e que não querem que eu fique nesse quadro para sempre, né? Então, assim, busque bons profissionais, mas não se conforme com esse quadro que você está passando hoje. O Senhor tem o melhor para a tua vida, o Senhor tem a cura para a tua vida. E todo pensamento que vier, que seja contrário à vida, que seja lançado por terra. Que você tenha em mente que o Senhor te fez para viver, não para morrer. Que o Senhor te fez para viver para a honra e glória do nome dele, e não para desejar
a sua morte. Você não foi feito para ficar desejando a sua morte. Nós não fomos feitos para ficar desejando que a vida vá embora, né? Nós não nascemos para deixar a vida simplesmente esvair. Nós temos um propósito nessa terra, nesse mundo. O Senhor tem um propósito para a tua vida, né? Pensa nisso, medita na palavra do Senhor, recita a palavra do Senhor. Amanhã há de ser melhor do que hoje. Deus te abençoe, que você tenha forças pelo menos para buscar o tratamento, para buscar ajuda de quem está próximo de você, para abrir a boca para falar para um familiar ou um amigo. Me ajuda a chegar a um médico, me ajuda a chegar a uma psicóloga mais próxima, me ajuda a buscar atendimento médico. Se eu não sei onde é perto, eu não tenho condições. Tem os CAPs nas cidades que eles têm portas abertas. Aqui na minha cidade, eu liguei essa semana para saber como era o atendimento no Sistema Único de Saúde, e o CAPS é porta aberta, chega quem precisa de atendimento. Então, assim, se esse é o seu caso, vá lá, não tenha preconceito. CAPS não é uma coisa de doido que tá babando, que tá na camisa de força, não é nada disso. É para qualquer pessoa que precise tratar da saúde mental, e eles fazem um tratamento seríssimo. Mas busque apoio, busque ajuda. Deus te abençoe, ministre a cura sobre a tua cabeça, sobre a tua mente, que Ele traga renovação de mente para você, para mim, para todos nós que passamos por essa enfermidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.